Cortina de fumaça não, né, gente? Pra cima de nós, que não somos bobo nem nada, começa esse negócio de Darwin Núñez, John Arias, gente, menos. O Flamengo tá mal, muito mal. E tem que comentar esse ponto. Aí quando começa a perder, tem muitas pessoas que começam a colocar umas cortinas de fumaça pra ficar abafando tal coisa, mas pra cima de mim não. Agora apareceu o John Arias de novo. John Arias não vem pro Flamengo, ponto. Grava aí ó, o que eu tô falando. Depois pode me cobrar. John Arias não vem pro Flamengo. Darwin Núñez é mais uma cortina de fumaça, apesar de ser até acessível pelos valores, mas provavelmente não venha. É outra cortina de fumaça. E nós vamos estar comentando sobre tudo. Sobre Paquetá, Marcos Leonardo, Felipe Luiz, o nosso jogo ridículo, mais uma vez, que para mim o maior culpado de tudo isso é o Felipe Luiz. O maior não quer dizer que ele é apenas o culpado. Ele é o maior culpado. Ele é o maior. Aí depois tem um monte de jogador culpados também, que não se cuidaram nas férias, que estão gordos, pesados, fisicamente está mal. E logicamente tem também a parte física dos atletas e tem a preparação física. Lógico. Então o Felipe Luiz não é o culpado sozinho. Ele é o maior culpado. Que ele é o comandante, ele é o cara que comanda, tá? Ele é o cara que tem que fazer o time jogar e não está conseguindo. E isso daí é muito, mas muito preocupante. Deixa eu ajeitar a luz aqui. Pronto, é isso. Então vamos embora lá, gente. De acordo com Bruno Andrade. Bruno Andrade, para quem não sabe, é um jornalista muito conceituado no meio esportivo. Não tem esse negócio de barrigada, fake news. O Bruno Andrade, ele é conceituado porque ele faz matérias coesas, sinceras, corretas. E de acordo com o Bruno Andrade, eu peguei a matéria aqui lá na ESPN e vou trazer aqui para vocês. O Bruno Andrade, ele disse o seguinte, que o diretor técnico do futebol do Flamengo, José Botto, ele gosta do estilo de jogo, da maneira de jogar, do jogador Marcos Leonardo. E eu também gosto. Mas ele esbarra no não do Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz não gosta, não é fã do estilo do jogo do atacante do Al Hilal, porque ele diz não possuir as características que ele deseja. Eu quero perguntar para vocês, vocês estão mais com o Botto ou mais com o Felipe Luiz? Porque de acordo com o Felipe Luiz, o Marcos Leonardo, ele tem o mesmo estilo, ou estilo parecido com o do Pedro. Aí vocês vão comentar isso, vocês concordam com o Felipe Luiz ou não. Se vocês acham o Marcos Leonardo bom jogador para compor o ataque do Flamengo ou não. Vocês estão mais com o Botto ou com o Felipe Luiz. E o Bruno Andrade segue dizendo que tem um jogador que o Felipe Luiz gosta muito do seu estilo, que vai de repente estar na Copa do Mundo e que após a competição pode até pintar no Flamengo, porque ele está sendo monitorado pelo clube, porque o Felipe Luiz gosta muito dele. Rapaz, o Richarlison. E aí? Se conseguiu um bom jogo pelo Fluminense, aí foi para a Europa, Tottenham e vem seguindo fazendo seus golzinhos, convocado para a seleção. E é um jogador que o Felipe Luiz gosta muito. E a negociação no meio do ano, após a Copa, pode ser até que aconteça, por ele ser bem avaliado pelo Felipe Luiz. E por falar em avaliação, ele está avaliado entre 25 e 30 milhões de euros, 150 milhões a 186 milhões de reais. O que vocês acham? Rapaziada, o Botto vai lá e contrata, lógico. Mas para quem não sabe, a montagem do elenco é de acordo com o que o técnico, o comandante técnico, o treinador deseja. A não ser que o Felipe Luiz chegasse e já tivesse alguns jogadores contratados por outro gestor, em outra gestão, e ele assuma. Aí tudo bem. Quem venha após o Felipe Luiz estar treinador, sempre é do gosto dele. Ele quer, ele não quer. Então, quando o Felipe chega a ser treinador do Flamengo, os jogadores que vão embora passam pelo crivo do Felipe Luiz. Tem muita gente já falando que é o Botto o culpado, e não é. Nessa situação, não é. Não vai contratar, bater no peito, ó, Felipe Luiz, contratei, pronto, se vira. Eu gosto desse jogador, tu tem que jogar com ele. Não é assim, gente, não é assim. E os atletas que saem também, é o Felipe Luiz que fala, pode sair, fica tranquilo, ó, não vamos trabalhar com você. Ou você vai ser o último da fila da sua posição, como foi com o Carlos Alcaraz. E é mais ou menos por aí. E por falar em mais ou menos por aí, por falar em críticas, Flamengo e Internacional no Maracanã foi um jogo muito ruim, que tivemos aí protestos, tivemos vaias, muitas cobranças e muito legal as cobranças. As vaias, Felipe Luiz se sentiu incomodado, cara. E dessa vez, na entrevista, ele foi diferente. Porque das outras vezes, o time jogando muito mal, ele dizia, não, o time jogou muito bem. O
time jogou bem, assim como foi contra o Corinthians. O time mal pra caramba, ele falou que o time tava jogando bem. Misericórdia. Os jogadores mal, a galera pontuando que estava jogando mal. Não, pô, fulano fez uma partida genial, uma partida sensacional. Ainda debochava de quem perguntava. Aí dessa vez ele entendendo que realmente não tem como mentir, como fugir da realidade. Jogamos mal, vamos melhorar, podia sim melhorar. E rapaz, teve uma pergunta lá sobre o Everton Araújo, que era a pergunta que eu faria, tá? Sobre o campo fala. Se o campo fala, por que que ele em muitos jogos tirou os melhores e deixou os jogadores de suas convicções? Cebolinha comendo a bola, era banco do Samuel Lino. Everton Araújo arrebentando no meio de campo, tirou para botar os medalhões. Não dá, né, gente? Léo Ortiz, muito bom jogador, mas o Vitão tá muito melhor fisicamente. Aí quando perguntaram do Everton Araújo, ele foi sincero e parabéns para ele. Vem muito bem, tá jogando muito bem, fisicamente é o melhor e realmente eu cometi uma injustiça, eu errei com ele. Rapaz, ainda falou que em alguns jogos botou o cara na furada. Eu tô vendo isso não só com o Everton Araújo, com um monte. Isso pode influenciar negativamente no elenco, porque isso se chama gestão de grupo, de elenco, de pessoas. Desprestígio, injustiça gera um mal-estar no atleta, gera um mal-estar interno, porque faz com um, o outro, opa, pode ser comigo, e aquelas conversinhas de bastidores faz com que alguns jogadores realmente entram desprestigiados. Pra que eu vou me esforçar? Pra que eu vou jogar? Se eu sou banco de um cara que não tá jogando nada, só pela escolha do treinador porque ele gosta dele. Mais ou menos por aí. Por que eu tô dizendo isso? Paquetá tem um nome gigante, joga muito, gostei demais da sua vinda, mas merecia ser titular no jogo contra o Internacional? E ainda jogar onde ele jogou, pela direita, e protagonizar uma cena que me deu vergonha. Paquetá foi na beirada do campo falar com o Felipe Luiz o seguinte: pô, Felipe, ó, eu vou flutuar, tá? Vou sair daqui, vou encostar um pouco mais na área para gerar mais jogo pelo meio. Cara, meu Deus do céu, gente. Vocês entenderam o que eu tô falando? Beira a vergonha, cara. Se o Felipe Luiz não melhorar sua gestão de grupo, gestão de pessoas, a gestão de elenco, gerir melhor esse grupo, um grupo estrelado que nós temos, parar com esse negócio de amizade, de simpatia por um e pro outro, porque os outros fizeram, os que estão chegando não fizeram ainda. Gente, não dá, não dá. Paquetá é brabo, mas tem que botar aos pouquinhos. Arrascaeta mal fisicamente, Jorge mal fisicamente. Gente, banco. Não tem minutagem, não tem quilometragem, não tem fisiologia, o controle de carga. Então, gente, são os melhores fisicamente. Hoje o futebol tá mais dinâmico, tá mais intenso. Quer ganhar jogo? Físico, intensidade. E o Felipe Luiz está se sabotando e, logicamente, sabotando o Flamengo. Pô. O que o Felipe Luiz ganhou, sensacional, parabéns, maravilhoso. Ele e o elenco. Ninguém perde sozinho, ninguém ganha sozinho. O Felipe Luiz, e muitas vezes ele errou ano passado, e mesmo assim o time ganhou, porque o elenco é muito bom. O elenco, e muitas vezes, errou, muitos jogos péssimos que os jogadores estavam fazendo. Aí o jogador foi lá, fez o gol, ganhamos, mas sabe como? Com ele mexendo bem. Vamos lembrar um jogo aqui frente ao Corinthians, que ele ganha até com -1, né? O Pereira vai lá, vai pro ataque, entendeu? Ele conseguiu botar 3 zagueiros, ali ele ganhou. Então, o Felipe Luiz é um bom treinador, sim, mas é um jovem na profissão. Muita convicção é teimosia. Espero que melhore. Saudações rubro-negras, segue nós, segue a Flamengo TV e deixa o like.